Zeladoria. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, eu mesmo, dona e proprietária deste modestíssimo espaço, cheio de frio. Se você me conhece e me acompanha por aqui, você sabe já que eu tô em outras redes sociais. Esse vídeo de hoje é inspirado num vídeo que eu finalmente publiquei no Justificando. Vou deixar o link aqui embaixo, eu escrevo uma coluna lá. E você pode contribuir para a continuidade desse canal participando do financiamento coletivo. São R$10 mensais. Vem, participa, é importante. Esse vídeo, ele é inspirado, como eu disse, num texto que eu escrevi essa semana, que foi lá pro site do Justificando. E esse texto veio a partir dos meus estudos que eu estava fazendo recentemente pro meu pós-doc. Eu deixo até o link aqui do vídeo em que eu fiz um pouco um diário de uma escrita, da minha escrita para o projeto de pós-doc. E durante a leitura, das leituras que eu fiz para o pós-doc, eu me deparei com um texto que falava sobre como as palavras que são usadas para identificar armas nucleares, quando elas são escritas, quando você lê, você não consegue ter a dimensão real do poder de destruição daquelas armas. Isso não significa que elas não sejam destrutivas, significa apenas que o nosso modo de perceber aquela realidade é a realidade da destruição em massa, que acontece quando uma arma nuclear é lançada por aí. Você não é capaz de, dessa palavra usada para descrever a arma nuclear, compreender o tamanho da destruição em massa. Então, eles estão lá fazendo, nesse texto que eu estava lendo, uma distinção entre arma nuclear tática e estratégica, e o quanto dizer isso para um público não leigo, para o público leigo assim, dizer nada. Eu tô aqui colocando com as minhas palavras, o texto é mais complexo do que isso, mas esse texto me colocou para pensar naquilo que eu trago aqui com bastante regularidade, que é o papel da linguagem na construção e na percepção que a gente tem da realidade. É claro que não é a linguagem sozinha que vai fazer isso, a construção da realidade vem de muitas coisas e também da linguagem que é interativa, social, que é corporificada, que tá no corpo, e tá em tudo o que a gente faz. Então esse vídeo não é para dizer que tudo se resolve se a gente trocar as coisas de nome. Então na verdade só a expansão do nosso pensamento em pensar em como a gente vai entendendo a realidade com o apoio, digamos assim, da linguagem, e em como em alguns momentos isso é curioso. O caso das armas nucleares foi o caso desse texto que eu tô falando para vocês, e o caso que eu quero trazer aqui hoje é um caso de uma coisa na prefeitura, pelo menos na prefeitura de São Paulo é esse o nome que tem, que se chama zeladoria urbana. Então aí eu quero te colocar para pensar, o que é zelar por alguma coisa? Se você olhar no dicionário, vai lá tá dizendo que zelar é cuidar, né? Proteger. E aí quando você pensa em zeladoria urbana, então é cuidar da cidade. Assim como um zelador que cuida de um prédio, tá lá justamente zelando pelo prédio, cuidando do prédio. E aí, quando você fala de zeladoria urbana, você vai pensar então nas ações que a prefeitura promove na cidade para cuidar da cidade. Então, por exemplo, uma praça. Se uma praça tá suja, ela precisa ser cuidada. Se uma praça tá com os bancos quebrados, ela precisa ser cuidada. E esse serviço, supostamente, é feito pela prefeitura. Pois bem, aqui em São Paulo tem uma praça no centro da cidade que foi revitalizada, cuidada, pintada, feito serviço de jardinagem, não pela prefeitura, não por uma empresa que coloca uma plaquinha na frente para depois dizer que faz uma ação de benfeitoria para a cidade, mas por um conjunto de indivíduos que moravam na rua e que habitavam, ficavam sempre nessa praça e que cuidaram da praça toda, pintaram a praça, colocaram um jardim e vinham cuidando de tudo isso, inclusive receberam materiais, de acordo com a matéria que eu li, para que pudessem fazer esse serviço. Acho que pessoas se juntaram e deram para essas pessoas que estavam lá na praça pincéis, tintas, para que esses moradores de rua pudessem fazer o serviço que eles queriam fazer, que era justamente cuidar da praça. Pois bem, no último sábado, a prefeitura foi lá e nesse serviço de zeladoria urbana, e ao invés de cumprimentar essas pessoas que fizeram o serviço de zeladoria urbana pela prefeitura, o que na verdade eles fizeram foi levar os itens dessas pessoas. Queriam levar muitas coisas e o que eles acabaram levando, acho que foram objetos pessoais dessas pessoas, cobertor, enfim. E aí isso virou matéria justamente porque
tão curioso e representativo você pensar que a zeladoria urbana está levando, na verdade, as coisas das pessoas que cuidaram da praça. E nós estamos falando no contexto em que a cidade está muito fria, em que as pessoas que moram na rua estão passando por um momento muitíssimo delicado, histórias calamitosas é o que não faltam, e inclusive pessoas que moram nas ruas já morreram nesse inverno em função desse gravíssimo período realmente de muito frio que a gente está vivendo nos últimos dias, e foi justamente no meio desse período em que passou lá esse serviço de zeladoria urbana e tirou pertences importantes dessas pessoas, inclusive para resistir ao frio. Quando você dá uma busca no Google, você vai ver isso acontecendo em outros lugares, não só em São Paulo, e você vai ver isso acontecendo em outros anos. Nessa matéria atual, de agora, a prefeitura respondeu, porque como foi pro jornal, falando, olha só, vocês tiraram as coisas das pessoas, os caras estavam reclamando, dizendo, levaram as nossas coisas de maneira que não deveria ser feito, enfim, truculência e tal, e levando os nossos objetos pessoais. E aí a prefeitura respondeu, dizendo que a equipe ela é treinada para justamente não haver truculência, e trouxe lá o artigo dizendo que as pessoas têm o direito de manter os seus objetos pessoais, desde que eles não indiquem um estado de permanência no ambiente. E aí eu pergunto para você então, né, das contradições que temos aqui, a coisa da zeladoria urbana, que tem que cuidar, mas está cuidando de quem, né? E o quanto esse termo não nos faz compreender o que é que são as ações. Tem também esse outro elemento de pensar o que é a permanência, né? Então, quer dizer, um cobertor, será que é um elemento de permanência? Porque se for um elemento de permanência, o cara vai querer tirar, alguém da prefeitura vai querer tirar o cobertor do morador de rua, só que esse morador de rua, o caso do Alexandre, que era um dos indivíduos que foi abordado no sábado passado, ele precisa do cobertor, né, para se aquecer, para não morrer de frio. Então, o que é permanência? Quem define o que é permanência? E aí eu quero... Isso aqui, na verdade, gente, não é uma especialista dando a palavra final, é uma reflexão que eu tô fazendo linguística e que extrapola só a linguagem, porque a gente tá falando da relação entre linguagem e realidade, e cotidiano, e vida social, e aspectos sociais mesmo da nossa... de comunidade, de como a linguagem participa disso, né? Então... Voltando para a questão do termo de zeladoria, é curioso pensar que você tem um termo que chama zeladoria urbana e você pensa que a zeladoria urbana são esses indivíduos indo lá e descuidando das pessoas que estão nas ruas de São Paulo. Porque a cidade, gente, não é só a praça, são as pessoas que vivem nela. E aí, quando um serviço que quer cuidar da praça, de uma praça que na verdade não era cuidada, que foi cuidada por esses indivíduos que estavam morando na rua e que viram naquela praça um lugar de melhoria e melhoraram a praça. E que é dessas pessoas que se descuida, então o termo zeladoria fica um pouco curioso. Se você tem o termo zeladoria para limpar uma praça, varrer uma praça, mas varrer essa praça ou limpar essa praça é limpar as pessoas, é tirar as pessoas da praça, isso tem outro nome. E aí o termo zeladoria urbana me remeteu um pouco ao entendimento da questão das armas nucleares, justamente porque o que é que a gente está chamando de novo de zeladoria? É um exercício aqui, tá, de reflexão, fiz isso de maneira acho que um pouco mais, talvez melhor explicada no texto, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu deixo a matéria para vocês entenderem do que eu tô falando, deixo aqui o link também para a coluna que eu escrevi. E convido você, mais uma vez, para curtir, compartilhar, traz aqui as suas ponderações. Tem outros termos que você conhece, que são usados, jargões por aí, e que eles não necessariamente expressam o que é a realidade do uso daquele termo? Traz aqui pra gente bater um papo sobre isso. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!